Olá pessoal, ontem quando eu vinha para a Câmara Municipal aqui à noite, eu vim gravar uma live com o Marco Pereira e a Regina Cardoso sobre o tema da saúde. No meu carro, eu mesmo dirigindo, vim ouvindo o rádio. E quando começou a passar uma narração para mim de um filme de terror, falando para vocês que eu fiquei abalada mesmo, até me perturbou para fazer a live, porque eu não podia acreditar que numa reunião ministerial aquelas coisas fossem feitas ou ditas. Eu fui deputada federal, eu convivi com Jair Bolsonaro como deputado federal. Eu tinha plena consciência de quem era ele, de como ele era, como ele agia, quantas vezes ele fez embate comigo quando a gente discutia comigo e com outros deputados, e principalmente deputadas que ele gostava de ofender. Quando a gente discutia a pauta dos direitos humanos, a questão das mulheres, a pauta LGBT no Congresso Nacional. Mas eu não consegui passar isso para as pessoas, porque ninguém queria ouvir isso no período eleitoral. As pessoas estavam com uma carga de ódio tão grande, inclusive de aquela carga toda contra o Partido dos Trabalhadores, que acabaram elegendo esse monstro, que eu não posso dizer outra coisa. Eu digo para vocês que como deputada eu participei de reunião de ministros, reunião ministerial não, porque essa é do presidente com seus ministros, mas participei de reunião com vários ministros, no governo do Fernando Henrique, no governo do Lula, no governo da Dilma, reunião de deputados que a gente reúne dezenas de deputados em determinadas áreas, mas eu nunca vi, fechadas inclusive, mas eu nunca vi uma reunião com aquele palavreado, com aquela temática. Não é só os palavrões que me chocaram, a forma, e sempre isso me tocou muito, que vendo o Jair Bolsonaro falar, o presidente, é a forma agressiva com que ele fala sempre. Ele não dialoga com ninguém, ele não está debatendo assunto com ninguém, ele está sempre falando de uma forma extremamente agressiva quando ele dá uma entrevista, quando ele fala, quando ele está com seus ministros, inclusive naquela fatídica reunião de ministros fechada. A gente via que só ele falava. E quando os ministros falavam, o que aquilo, o ministro Weintraub, ministro da Educação, falar aqueles horrores, que ele detesta índio, que ele detesta cigano, ele odeia índios e ciganos. Falar que tem que prender, tem que mandar prender aqueles vagabundos do STF. O ministro do Meio Ambiente, dizendo que tem que passar tudo que tem que passar, já que todo mundo está aí prestando atenção na questão do Covid, milhares de mortes no Brasil, a gente não viu eles discutirem esse tema uma única vez, foi só o ministro que disse, a população está envolvida com o Covid, então nós podemos passar todas aquelas coisas que a gente quer passar e que não se permitiria na área do meio ambiente, demarcação de terras indígenas, tudo que eles querem fazer que são lesivas ao meio ambiente. E as palavras do Jair Bolsonaro. Uma pessoa que se diz um homem de Deus. Um homem de Deus. Será que essas palavras os pastores usam nas igrejas? Nunca vi. Os padres usam nas igrejas? Nunca vi. E nem em reuniões fechadas. Ele fala tanto da Bíblia que eu fui consultar a Bíblia aqui, porque eu achei temas que cabem muito bem para essa horrível reunião, que mostra o desprezo que eles têm com a população brasileira, com a preocupação que o presidente tem somente com a família dele. Por exemplo, aqui, Provérbios 28. O coração do justo medita o que há de responder, mas a boca dos perversos transborda maldades. Isso cabe a esta reunião. Cabe também aqui que eu achei, já que ele usa tanto o nome de Deus em vão, Mateus 33, Mateus 12, 33. Ou dizeis que a árvore é boa e seu fruto bom, ou dizeis que é má e seu fruto é mau, porque é pelo fruto que se conhece a árvore. Raça de víboras, maus como sois, como podeis dizer coisas boas? Porque a boca fala do que lhe transborda o coração. Eu acho que isso cabe perfeitamente para essa reunião ministerial, para os ministros do presidente Bolsonaro. Essa cabe muito bem, raça de víboras, maus como sois, como podeis dizer coisas boas? Porque a boca fala do que transborda o coração. As pessoas falam que Jair Bolsonaro é sincero, ele é sincerão. É isso que sai de dentro dele. Essa sinceridade dele, a maldade que ele tem no coração e que não tem amor pelo povo brasileiro, coisa nenhuma.
senão eles estariam discutindo a saúde, eles estariam discutindo o ministro da Educação a volta às aulas, a questão das universidades paradas, estariam discutindo como salvar as pessoas da doença do Covid. É isso que eles deveriam estar discutindo, não aqueles horrores que a gente assistiu e que não pode deixar nem as crianças ouvirem uma coisa daquela, porque elas não acreditariam que aquilo era uma reunião ministerial. Eu volto a repetir, eu participei de centenas de reuniões do Congresso Nacional, no Palácio, reunião com ministros, eu nunca vi um nível daquele, um nível horrível como esse. Eu acho que mais do que nunca, principalmente agora, nas redes sociais, a gente tem que trabalhar com fora Bolsonaro. O Congresso Nacional tem que se posicionar, o Supremo Tribunal Federal tem que se posicionar. Não é possível o ministro da Educação chamar o STF de um bando de vagabundos que tem que ser presos. O ministro do Meio Ambiente dizendo que poderia passar a boiada de projetos danosos ao meio ambiente, maléficos ao meio ambiente no Brasil, que a gente tem conseguido barrar. Não é possível eles dizerem que odeiam os índios, que odeiam os ciganos. O presidente falar todas aquelas coisas horríveis que ele fala, e muitas vezes usando o nome de Deus. Isso não é possível. Eu acho que a gente deve ter a unidade aí das pessoas de bem, de fato, das pessoas de bem nesse país, dos homens e das mulheres de bem, cobrar dos nossos deputados, cobrar do STF e do Congresso Nacional uma posição. Eu vou defender, sim, se implicaram comigo outro dia porque eu estava usando uma máscara fora Bolsonaro. É pouco, é pouco. É isso que o Brasil inteiro tem que defender agora, porque nos envergonha internacionalmente. Não se combate o Covid, o Brasil é o centro do mundo em termos de contaminação do Covid. É isso que a gente tem que estar trabalhando. A saúde do povo brasileiro, a educação do povo brasileiro, como sustentar o povo brasileiro nesta quarentena, neste combate ao Covid. Cobremos dos nossos deputados aqui de Sorocaba e da região uma posição também, porque eu vou fazer isso todo o tempo agora.